Eu sou Zélia Pimentel Andrade, terapeuta em terapia comunitária integrativa do Centro de Saúde Escola Germano Simval Faria, da ENSP Fiocruz. Esta aula é dirigida aos usuários do SUS, moradores de Manguinhos, que participam do Programa de Alfabetização Digital em Saúde do Laboratório Internet Saúde e Sociedade do Centro de Saúde da ENSP Fiocruz. A terapia comunitária integrativa é uma terapia de prática coletiva, né, em formato de roda. É uma prática que acontece no Centro de Saúde há mais de 10 anos. É uma prática de grupo no formato de roda, onde todos podem se ver e se reconhecer. Isso facilita a interação entre os participantes, tornando o ambiente mais propício para a partilha das questões que afetam a todos nós. É uma roda onde trabalhamos essencialmente os sentimentos. É uma prática comunitária que foi criada a partir de escutas de moradores de uma comunidade de Fortaleza, no Ceará, de nome Pirambu. A terapia comunitária integrativa foi desenvolvida a partir de 1987, ou seja, tem cerca de 33 anos. Ela foi desenvolvida pelo médico Adalberto Barreto, que, além de médico, é também professor da Universidade Federal do Ceará. Essa prática foi introduzida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em 2017, pelo Ministério da Saúde. É uma prática de grupo que pode ser usada em unidades básicas de saúde do SUS ou em vários espaços terapêuticos. Essa prática da terapia comunitária integrativa está alicerçada em 5 eixos teóricos que não serão citados aqui. O que é a terapia comunitária integrativa? É um espaço comunitário onde se procura partilhar experiências de vida e sabedoria de forma horizontal e circular. Cada um torna-se terapeuta de si mesmo a partir da escuta das histórias de vida que ali são relatadas. Todos se tornam corresponsáveis na busca de soluções e superação dos desafios do cotidiano em um ambiente acolhedor e caloroso. Tem 2 citações que os terapeutas da terapia comunitária integrativa sempre reforçam, que são: quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Então, é um estímulo para que a gente converse, para que a gente desabafe, que a gente ouça o outro e também que o outro nos ouça. Então, é um estímulo que a gente desabafe, que a gente tenha essa condição de partilhar num clima amoroso, afetuoso, num clima de confiança, né, que a gente possa se curar em grupo. Outra citação é: quem guarda azeda quando azeda estoura e quando estoura fede. Quer dizer, evitar o adoecimento através dessa prática terapêutica de partilha, né, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas situações de vida. O objetivo desta prática é a partilha de sofrimento e preocupação daquilo que está tirando sono, trazendo tristeza, inquietação, com a certeza de que o grupo que está presente vai ouvir e acolher as suas dores. É principalmente a cura pela fala, como eu já falei anteriormente. A gente também cria um ambiente da ausência de juízo de valor sobre o outro, de julgamento, né? Os terapeutas estimulam isso, a sair do julgamento, apenas acolher tudo que for colocado na roda. E o objetivo, o foco da prática da terapia comunitária integrativa não é a doença física, mas a dor emocional do indivíduo que toca a coletividade, né? As dores de todos nós, todos nós vivemos em comunidade, a dor do outro nos toca e vice-versa. Então, é realmente o foco nos sentimentos.
Porém, para que isto aconteça, algumas regras são necessárias. Então, para que essa prática aconteça de forma harmônica, nós temos algumas regras. Fazer silêncio para ouvir quem está falando. Até porque quando a gente ouve o outro, que a gente está calado e ouve o outro, muitas vezes a gente se vê no outro, né? A gente percebe algumas coisas que o outro está falando que também tem a ver com a nossa vida. Então, é importante fazer o silêncio enquanto o outro fala. Falar da própria experiência, utilizando a primeira pessoa do singular, né? Então, eu sinto isso, eu vivi isso. Então, é sempre na primeira pessoa, porque é um momento especial para você cuidar de você. Né? Nós vivemos numa sociedade que a gente cuida muito do outro, dos outros. Então, é um momento seu, né? Para você falar de si, né? Para tratar as suas dores, seus problemas. Então, é um momento de falar na primeira pessoa. Eu falo isso, eu digo isso, eu partilho isso. Evitar dar conselhos. Não é um espaço de conselhos, né? Cada um sabe o que pode fazer. Então, não é necessário conselho. Só troca de partilhas, de experiências, mas sem conselhos. Como também evitar fazer julgamentos, como já foi dito, discursos ou sermões. Então, enquanto o outro fala, a gente evita entrar na fala do outro e dar algum conselho, ou dar alguma direção, ou fazer algum julgamento ou sermão. Então, é só a escuta respeitosa do outro. Podemos também cantar músicas, contar algumas piadas, histórias, ou citar provérbios relacionados ao tema. Né? Então, tem esse espaço lúdico nessa prática. Tem algumas brincadeiras, alguns momentos de alegria, alguns momentos que a gente tenta suavizar, o grupo tenta suavizar um pouco, dependendo do tema. Às vezes são temas muito pesados, profundos, né? Sérios demais. E a gente, então, brinca um pouco para tornar o espaço um pouco mais leve. Não que a gente desrespeite o que o outro está trazendo, nem desmereça, mas apenas é uma forma de a gente suavizar um pouco o sofrimento que está sendo partilhado. Aí, como acontece a terapia, essa prática terapêutica? Ela tem alguns passos, né? Em geral, essa prática é feita por duas pessoas, um terapeuta e um coterapeuta, que eles podem se revezar nas próximas rodas, fazem papéis diferentes, podem também ser feito por uma pessoa só, por três pessoas, por três terapeutas, mas eu vou aqui exemplificar a prática com dois terapeutas. Então, tem o passo, a etapa, que é o acolhimento, é quando os usuários, as pessoas, os participantes chegam à roda. Né? Então, eles são recebidos com boas-vindas, tem a celebração dos aniversariantes do mês, ou de algo que é importante que alguém tenha conseguido, alguma coisa positiva. Então, a gente celebra, a gente bate palmas, a gente canta, celebrando a vida. E também tem algumas dinâmicas, né, de aquecimento do grupo, porque para que o grupo descontraia, para que o grupo fique mais aberto para participar dessa roda. Então, é sempre feita alguma ação para que a gente chama de aquecimento do grupo. Pode ser trazida pelo coterapeuta ou essa atividade pode ser trazida por um participante. E aí o coterapeuta, ainda nessa fase do acolhimento, ele também apresenta quem vai ser o terapeuta. E agora a gente vai para uma etapa super importante, que é o centro, o foco dessa prática, que é a escolha do tema. Então, o terapeuta estimula o grupo a falar, né? Ele coloca, do que a gente vai falar hoje? Por que a gente vai falar? Né?
e aí reforça o não julgamento, reforça algumas regras, e também ele chama a atenção para não contar segredos, né? Quem tem segredos muito grandes, não contar, não partilhar, porque é uma roda. Mas essa pessoa pode, ao final da roda, conversar com os terapeutas sobre essa sua questão, se tiver necessidade disso. Quando o grupo tem muitas pessoas, o terapeuta pede para, quando alguém for falar, levantar a mão e dizer o nome. Né? Em grupos pequenos, ou grupos que já continuam fazendo essas rodas periodicamente, de repente não é necessário dizer o nome, mas sempre levantar a mão quando quiser falar. E aí vai ter uma votação, o tema vai ser votado. Então, vamos dizer que 3 pessoas colocaram tema, 5 pessoas colocaram tema, tem um limite, né, por causa do tempo. Essas rodas, elas levam cerca de 1h30, né? Então, o terapeuta solicita que os participantes coloquem temas, e aí ele escreve esses temas e ele coloca em votação, né? E aí as pessoas vão votar em um tema só, né? A própria pessoa que colocou o tema pode votar em si também. E assim que tiver essa escolha do tema, o terapeuta agradece a todos os outros que colocaram seus temas, dizendo que eles podem colocar na próxima roda, nos próximos encontros, e também, se tiverem aflitos com esses temas, podem também falar com o terapeuta ao final da roda. Aí tem a contextualização, não é? Uma outra fase, que é quando os participantes, para esclarecimento do grupo, fazem perguntas ao próprio, a própria pessoa que teve o tema, que ganhou, que o tema dela venceu, não é? Então, os participantes fazem perguntas para esclarecimentos, a maiores detalhes, que às vezes não ficou muito claro. E então, neste momento, o terapeuta fala com essa pessoa que colocou o tema, que teve seu tema escolhido, e ele não vai participar da roda, não vai participar das conversas, das partilhas. Ele vai ficar só escutando os outros partilharem o seu tema. E também lembrando ao grupo que não deve se referir, não deve se referir a essa pessoa, porque isso é um tema para o grupo todo. E aí o terapeuta ele vai fazer uma pergunta para estimular o grupo a partilhar. A gente chama de mote, vai lançar um mote, né? Tem várias formas de fazer isso. Eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, o terapeuta pergunta para o grupo: quem já viveu algo parecido com o problema de fulano, da pessoa, né, que trouxe o tema, e o que fez para superar ou conviver melhor, né, com esse problema? Se superou, como superou? Se não superou, como está convivendo com isso? E aí o grupo, então, partilha, conversa, cada um falando sempre de si, não é? Eu vivencio isso, ou na minha família tem isso, não é? Eu conheço essa situação. Então, quando o terapeuta percebe que já a partilha já foi muito rica, né? E muitos já aprenderam muitas coisas, já tem bastante assunto para reflexão, quando essa partilha está bem rica, então está na hora de encerrar a roda, não é? Mas sem discurso. O terapeuta não faz discurso, não faz juízo de valor, ele apenas escuta, não é? E aí a roda vai ser concluída. Aí volta o coterapeuta a dirigir a roda, e ele pede para que as pessoas levantem, façam uma roda. Em geral, as pessoas se abraçam, ficam juntinhas, né? E ele pede, ele começa a dizer o que ele aprendeu naquela roda, né? O que aquela roda trouxe para ele. O que trouxe de positivo para ele, né, essa roda, né? Ele também pode dizer que admirou algumas histórias. Ele pode chamar a atenção que algumas histórias foram muito importantes,
foram trazidas foram muito importantes para essa roda. E ele pede para que cada participante possa dizer, pode ser numa palavra, o que ele está levando dessa roda, né? O que ele aprendeu nessa roda, o que foi positivo para ele nessa roda. E assim, essa roda é encerrada. Eu trouxe aqui alguns aspectos positivos dessa prática terapêutica, que é estimular as pessoas a expressar as emoções e sentimentos sem risco de serem julgadas. Estimular o sentimento de pertencimento, isso é muito importante para quem trabalha em promoção da saúde, né? É o sentimento de que estou num grupo que me escutou, né, que me ouviu, que eu fiz a mesma coisa, né? Isso cria vínculos. Então, um dos aspectos positivos é possibilitar a reconstrução de vínculos de apoio social para todos, né? Tanto a formação dessa rede de apoio, quanto a manutenção, a formação e manutenção dessa rede de apoio. Então, o espaço da terapia comunitária integrativa ela é bem propícia para isso, né? E tanto quanto o coterapeuta faz aquela roda que eu digo que se abraçam, né? Em geral, a gente canta algumas músicas dizendo que se você for cair de um lado, tem um apoio, se for para o outro, tem um apoio. Então, é uma rede realmente social de apoio importante. Pode se criar nos grupos da própria comunidade ou nos grupos de trabalho. Em vários grupos você pode criar esse senso, não é? De que você pertence a um grupo, que pode te apoiar em momentos que sejam necessários. Então, promover a amizade está dentro disso, né? Que eu acabei de falar, valorizar as relações sociais e dispor de redes sociais de apoio. Aí, outra coisa muito importante que a terapia comunitária integrativa também promove é o encaminhamento de algumas pessoas, de alguns participantes, em algumas situações, para outros serviços de saúde, né? Então, é um trabalho que a gente chama de intersetorialidade, né? Você encaminha pessoas para outros grupos, outros serviços. Aqui é uma roda de terapia comunitária integrativa no espaço do Instituto Oswaldo Cruz, onde além do reiki, né, como eu já falei antes, eu também fazia a roda de terapia comunitária integrativa. Aqui a colega que está sendo terapeuta, eu estou sendo a coterapeuta. Uma foto sobre uma roda. Esse aqui foi a roda no Laís, né? Acho que foi a segunda roda no Laís. Foi logo em março, e logo assim a gente entrou no isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Aqui já tem bastante pessoas, uma roda muito alegre, muito positiva, de muitos aprendizados importantes. Eu trouxe a referência bibliográfica principal dessa aula, que foi o livro Terapia Comunitária Passo a Passo, do próprio autor da terapia comunitária, doutora Adalberto de Paula Barreto. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade de estar falando de mais uma das práticas integrativas e complementares em saúde que a gente disponibiliza no Centro de Saúde da ENSP da Fiocruz.